E aí, marxo-keynesianos, meu nome é Alisson, eu sou um anarcocapitalista. Hoje eu quero falar um pouco sobre um vídeo do Humberto, do canal Saia da Matrix, onde ele tentou atacar alguns pontos do libertarianismo. Ele utilizou um autor lá, que eu não sei o nome, um livro lá para poder embasar a argumentação dele. E eu acho interessante responder esse vídeo em específico, porque ele atacou o libertarianismo de uma forma que é totalmente esdrúxula, totalmente errada, mais do que de costume, que é utilizando liberdade como se fosse o princípio. Então, esse vídeo se torna mais importante porque muitos libertários acabam defendendo o libertarianismo como liberdade. E outras pessoas também acham que realmente é a liberdade que é o princípio do libertarianismo. Isso é totalmente equivocado. O princípio do libertarianismo é a propriedade privada. Só que esse erro, esse equívoco, é causado muitas vezes por nós próprios libertários quando falamos sobre liberdade. Ah não, nós temos que ter a liberdade, temos que impedir que o Estado cerceie nossa liberdade. Então isso é muito perigoso. Ao longo do tempo a gente acaba deteriorando o próprio movimento libertário por causa disso. É muito importante nós mantermos foco na qualidade e não na quantidade. A gente acaba usando a palavra liberdade porque ela é muito mais bonita, ela é muito mais atrativa. Só que a propriedade privada é o real princípio do libertarianismo. A liberdade é só uma extensão, é só um corolário da própria propriedade privada. Mas vamos lá, o vídeo dele, a argumentação dele na verdade começa mais ou menos no minuto 1 e 10. Ele começa dizendo o seguinte: é comum no discurso libertário uma dedução da propriedade a partir da lei de primeiro uso. Nesse ato está implícito uma violência, porque está transformando uma área de uso comum numa área privada. Você já está exercendo uma coerção em relação aos demais, por privatizar uma área que originalmente é de uso comum. Deixa eu guardar aqui para a gente poder falar um pouco sobre esse ponto. Aqui a gente já tem alguns problemas. Primeiro, ele não define de forma objetiva o que é uso comum, uma área de uso comum, tá? Então, esse é o primeiro problema que eu vejo. Por quê? Quando ele fala de área de uso comum, não necessariamente significa que mais de uma pessoa vai poder utilizar esse bem, essa área, ou seja lá o que for, ao mesmo tempo da mesma forma. Porque fisicamente isso é impossível. Por causa das leis da escassez, isso é impossível. E aí você tem mais um problema aqui, que é quando ele fala aqui, você já está exercendo uma coerção em relação aos demais por privatizar uma área que originalmente é de uso comum. Mas espera aí, se ela é originalmente de uso comum, se já tem pessoas utilizando antes, como é que ela pode se aplicar a algum tipo de lei de primeiro uso? Tá? Isso não faz o menor sentido. É um erro tão crasso, tão simples, tão simplório, que eu não sei nem como é que ele realmente utilizou isso na argumentação dele. Muito simples, é muito claro de você ver isso. Olha, você está tentando aplicar aqui algum tipo de lei de primeiro uso. Eu acho que ele está tentando falar sobre homesteading ou apropriação natural, que é como os anarcocapitalistas chamam, a esse tipo de lei de primeiro uso. Mas olha, já tem pessoas utilizando antes, então qual é o tipo de relação que você cria aí? Não existe. Quando ele fala sobre coerção, a coerção não necessariamente é algo ruim. A coerção só é ruim se ela for uma coerção agressiva. Se ela for defensiva ou punitiva, não há problema. A diferença é que a agressiva, você inicia a agressão contra indivíduos não agressores. Já na defensiva, você simplesmente usa a violência, você usa a coerção para se defender, e na punitiva, como punição, como o próprio nome já está dizendo. Mas, para frente, ele diz o seguinte: o autor fala de uma ética de dois estágios. A apropriação da área de uso comum, que é o primeiro uso, e o argumento evolui para um segundo momento, onde a abundância desse tipo de recurso não existe mais. Não existe porque simplesmente ele foi apropriado por algum indivíduo. Depois ele continua. Do estágio 1 para o 2 surgem diferenças sociais, fruto das escolhas dos indivíduos. No segundo estágio, a troca não é livre, é condicionada por essa realidade material, ou seja, a escassez impede que a troca seja livre. Só que é interessante a gente falar disso, porque no próprio Seis Lições do Mises, na primeira página do segundo capítulo, quando ele fala sobre socialismo, ele já diz, olha, não existe esse tipo de liberdade total dos indivíduos. Quando a gente fala de liberdade, a gente está falando de liberdade social. Essa liberdade ela é limitada por determinadas regras. No nosso caso, a liberdade é determinada pela propriedade privada, tá bom? Então não faz o menor sentido ele tentar falar aqui de uma diferença desse primeiro estágio para o segundo estágio, quando a liberdade deixa de existir por causa das trocas. Mas espera aí, a liberdade que ele está falando aqui, que deixa de existir no segundo estágio, já não existia no primeiro também. Porque a partir do momento que um indivíduo consome
algo, ele não pode ser consumido de novo por outra pessoa. Então, materialmente falando, fisicamente falando, por causa da lei da escassez, é impossível que algo seja consumido duas vezes. Então, nesse caso aqui, onde ele fala sobre as livres trocas, também essas coisas não tem como se encaixar. Esse tipo de liberdade não tem como se encaixar. Tá? Duas pessoas não podem utilizar o mesmo bem ao mesmo tempo de formas excludentes. Mas depois ele continua aqui. No primeiro estágio, não há defeito moral. Aqui é um problema, porque ele já tenta falar de uma moral, sendo que o libertarianismo é lastreado em um princípio ético-jurídico. Estamos falando sobre lei e não do que indivíduos acham moralmente correto ou não. Mas no estado 2, no estado 2 desse processo, uma parte dos indivíduos perde a liberdade. Mas espera aí, perde que liberdade? A liberdade, você está falando da liberdade material de novo, então não faz sentido, como eu expliquei antes. Por isso que o autor chama o libertarianismo de antilibertarianismo, porque aquilo que é advogado em nome da liberdade acaba sendo um sistema que priva a maior parte das pessoas de muitas das suas liberdades. Aqui você tem um outro problema, dessa vez é um espantalho mesmo, a questão séria, é justamente o que eu apontei no início do vídeo, porque o libertarianismo não é baseado na liberdade, é baseado na propriedade privada. Por que, que a liberdade por si só não é um princípio? Porque ela não pode ser um princípio. É justamente porque existe uma quebra da liberdade a partir do momento que você tem uma propriedade. Eu tenho minha casa, certo? Então os outros indivíduos não podem ter a liberdade de utilizar a minha casa do jeito que eles quiserem, porque eu sou o dono da minha casa, entendeu? A gente chega nisso a partir de conclusões utilizando ética argumentativa hopiana, porque ao tentar argumentar contra isso, a performance que você utiliza para poder argumentar entra em contradição com a sua própria tentativa de argumentar contra isso. É o que a gente chama de contradição performática. Vamos seguir aqui. A ética das livres trocas desaparece. Desigualdade política, a desigualdade política é o que priva a liberdade dos não proprietários. Bom, isso aqui realmente tem um ponto correto e um ponto errado. Quando ele fala aqui que a desigualdade priva a liberdade dos não proprietários, isso está correto. Só que a ética das livres trocas desaparece, é justamente o ponto que eu falei antes. Não existe essa coisa de ética das livres trocas, porque a livre troca, como ele próprio falou antes, ela existe só quando ela é lastreada na própria propriedade privada e na lei da escassez. Deixa eu continuar aqui. Ele falou muita coisa. Aqui um outro ponto. Se você é dono de uma fábrica, ele utiliza um exemplo, né, para deixar isso mais claro. Um exemplo até bem bobo. Se você é dono de uma fábrica que eu preciso trabalhar, é você quem vai determinar a minha jornada de trabalho, meu salário e tudo mais relacionado a isso. Isso aqui não necessariamente está correto, porque quem define essas coisas aqui de forma eficiente é o mercado, é a oferta e a demanda. A partir do momento que eu tenho uma demanda por mão de obra pequena, sim, quem demanda vai acabar tendo mais poder de barganha, no caso aqui, a empresa, a fábrica. Só que, se tu tem uma grande demanda, a oferta de trabalho, ou seja, o trabalhador, quem vai fornecer a mão de obra, acaba também tendo maior poder de barganha. Ou seja, ele vai poder barganhar e tentar aumentar o salário dele ou até mesmo reduzir a carga horária dele. A jornada de trabalho, como ele fala aqui. Então, necessariamente, isso não é definido pelo dono da empresa. Ele poderia simplesmente chegar e dizer, olha, eu quero que você trabalhe 24 horas por dia e você vai ganhar R$3. Eu acredito que ninguém conseguiria contratar ninguém se estivesse oferecendo esse tipo de serviço. Tá? E inclusive aparecendo vagas arrombadas, mas enfim. Depois ele continua aqui. Libertários afirmam que leis de mercado equalizam todas as necessidades de maneira justa. Eu queria entender de onde é que emanou essa ideia aqui. De onde é que o autor do livro que ele está utilizando como fonte fala disso, onde é que ele achou essa fonte, porque eu nunca vi nenhum libertário falar isso, e se algum libertário realmente falou, ele provavelmente está errado. Inclusive, quando ele fala aqui de maneira justa, mas peraí, justa, ele está falando aqui de justiça no tipo justiça social, do jeito que os lacradores falam, ou de justiça de forma ético-jurídica, justiça lastreada na ética de propriedade privada, ou mesmo que numa ética positivista. Ele não deixou isso claro aqui. E mais pra frente ele continua. Se trocas livres ocasionam ou podem ocasionar desigualdade em função das escolhas individuais que podem ser acertadas ou erradas, é justamente esse mercado, essas trocas que geram desigualdade e, portanto,
esse cerceamento da liberdade. Cara, é engraçado porque nesse vídeo ele fala de pontos corretos, ele utiliza pontos corretos para tentar tirar conclusões que são negativas, mas não são, tá ligado? Quando ele fala aqui que essas trocas ocasionam desigualdade, isso tá correto. Só que as pessoas já são desiguais antes das trocas. Inclusive é por causa disso que elas trocam, sabe? As pessoas têm coisas diferentes, pensam diferente, e é por causa disso que elas trocam. Elas valorizam as coisas de formas diferentes. Isso não é ruim. O problema seria você levar esse nível de desigualdade ao extremo de pobreza ou de miséria, mas aí é o assunto para outro vídeo. Quando ele continua nesse mesmo ponto aqui, ele fala que as trocas geram desigualdade e, portanto, cerceamento da liberdade, isso também está correto, só que isso não é algo ruim. A partir do momento que eu tenho, sei lá, essa caneta aqui do Relâmpago Marquinhos, tá? E eu tenho um coleguinha que tem essa caneta aqui vermelha. E eu troco a caneta do Relâmpago Marquinhos por essa caneta vermelha, eu perco a liberdade de uso, de controle exclusivo sobre a caneta do Relâmpago Marquinhos. Entretanto, eu adquiro a liberdade de uso de propriedade dessa nova caneta, entendeu? E a mesma coisa acontece para o outro indivíduo lá. Caramba, tá com muito eco aqui no quarto. Deixa eu ver aqui, mais um ponto. Indivíduos podem querer organizar-se de forma diferente, por exemplo, utilizar recursos de forma coletiva. E as atitudes individualistas desses proprietários impedem esse tipo de organização. Isso aqui não poderia estar mais equivocado. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, de forma praxeológica, certo? Se os indivíduos decidem usar um bem de forma coletiva, é porque individualmente eles já acreditam que usar aquele bem de forma coletiva vai trazer um benefício para eles que é superior ao que eles teriam se não utilizassem dessa maneira. E eu ainda vou utilizar aqui um exemplo do Sowell sobre os Estados Unidos, sobre os pioneiros nos Estados Unidos. Vejam só. Durante os dias pioneiros no oeste americano, quando o gado pastava nas planícies abertas, que não pertenciam a ninguém, havia o perigo de que mais animais fossem autorizados a pastar do que a terra poderia suportar, como os carneiros na terra dos comuns. Uma vez que nenhum proprietário de gado era incentivado a restringir o número de seus próprios animais que foram autorizados a pastar ali. No oeste americano, nessa época, os proprietários de gado se organizaram em associações de criadores de gado que estabeleceram regras para si mesmos, que, de uma maneira ou de outra, mantinham de fora os recém-chegados, o que na prática transformava as planícies em terras de propriedade coletiva, com regras coletivamente determinadas, às vezes impostas por pistoleiros coletivamente contratados. Aqui ele também fala sobre coerção. Tá? É interessante a gente usar esse exemplo porque quando ele fala de uma terra ou um bem coletivo, uma propriedade coletiva, esse bem não é literalmente coletivo. Por quê? Ele não pode ser utilizado por todos aqueles indivíduos da mesma forma. O que acontece é o seguinte, você tem um acordo, você tem um contrato formal ou informal, onde eles ditam o seguinte, até tal horário, tais indivíduos vão poder utilizar, ou tais indivíduos podem utilizar uma determinada quantia, uma determinada quantidade daquele pasto, mas nunca o todo como por inteiro, porque como eu falei antes, a escassez impede que isso aconteça. Então não pode existir um bem realmente coletivo, tá bom? Pode existir um bem que é utilizado por várias pessoas, desde que exista uma regra que respeite a própria lei natural da escassez. Se não me falha a memória, tem um pequeno artigo, só que ele é um pouco grande, do Hans Hermann Hoppe, se chama As Falácias da Teoria dos Bens Públicos e da Produção de Segurança, que ele explica justamente por que não pode existir um bem público. E aí a gente separa essa questão do bem público e do bem coletivo, porque muitas vezes a gente acaba utilizando de forma igual, justamente por causa das ideias de coletivismo que são muito entranhadas na sociedade hoje em dia. Vamos lá. Quando chega aqui no minuto 7:37, ele começa a chegar às conclusões do vídeo. Ele fala sobre redutibilidade e bom invisível serem contraditórios, serem coisas contraditórias. Ele fala que redutibilidade, se o todo é bom, as partes agem bem. É mais ou menos como a soma de todas as unidades que formam o todo. E a mão invisível diz que os indivíduos agem por si só, por interesses próprios. São egoístas. Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui está dentro da própria praxeologia. É, na verdade, o próprio fundamento da praxeologia. Só que não necessariamente efetuam boas trocas, boas escolhas. Essa possibilidade que provoca a desigualdade. Não, essa conclusão aqui está errada. Porque a desigualdade já surge quando os indivíduos querem trocar. Quando eles querem agir, eles já agem de formas diferentes. Essa desigualdade já existe antes. Não é isso que gera a desigualdade.
tá bom? Ela pode ser ampliada ou diminuída dependendo das ações dos indivíduos, mas não é isso que gera a igualdade. Ele fala aqui na conclusão, uma regra que necessariamente não conduz a um bom resultado não pode ser utilizada como unidade de um todo que é bom. Aí fica a questão, ele tenta quantificar aqui o que é bom ou o que conduz a um bom resultado de forma objetiva, só que isso é totalmente falho. Eu fiz um vídeo falando sobre a subjetividade do valor e os indivíduos, o composto dos indivíduos totalmente separados, que atribuem valor diferente às diversas coisas que acontecem na economia. É óbvio que eles podem, sei lá, realizar trocas que eles acham que traria mais satisfação e acabe trazendo menos, mas isso não necessariamente é ruim. Tá? Isso acaba fazendo com que eles aprendam e no futuro, um dia depois, 2 dias depois, ele pode parar para pensar, olha, ainda bem que eu fiz essa troca agora porque eu aprendi alguma coisa, entendeu? Não tem como você quantificar o que é bom ou o que é ruim para todas as pessoas, para todos os indivíduos. Isso é totalmente falho, totalmente falso. Depois ele chega aqui mais pro finalzinho e diz o seguinte, a lógica libertária é a seguinte, o resultado só é mal se as escolhas forem mais, e o todo é o reflexo da soma do resultado de todas as ações individuais. Aí eu queria entender também de onde é que emanou isso aqui quando ele fala o resultado só é mal se as escolhas forem mais. Parece que ele está falando de uma questão moral, quando ele deveria estar falando de uma questão ética. E para mim, realmente, esse ponto do vídeo já não fazia mais nenhum sentido estar assistindo. Eu já estava realmente cansado disso aqui, porque ele fala diversas coisas aqui que provavelmente são baseadas no que o autor dele falou, só que esse autor está fazendo ataques a diversos espantalhos aqui. E por último, ele fala sobre uma questão de poluição. E aí ele faz uma salada que é cansativa. Ele diz que se um rio, por exemplo, se alguém é dono de um rio e esse rio é poluído, as pessoas fariam boicotes ao dono do rio, se fosse o dono do rio que estivesse poluindo o rio. Caramba, boicotes se aplicam a atitudes não antiéticas. Nesse caso aí, aliás, não, é isso mesmo. Nesse caso, você tem literalmente uma agressão à propriedade ocorrendo. A partir do momento que eu poluo o meu rio, que é minha propriedade, mas esse uso da minha propriedade gera externalidades que desagregam valor às propriedades de todos os outros indivíduos ao redor, ou agride literalmente eles, porque quando você polui quando você polui o rio, você acaba gerando prejuízo à saúde, esse tipo de coisa, você acaba agredindo a propriedade de terceiros. Então, o boicote não se aplica aqui. Ele também fala que pessoas poderiam trabalhar para o dono do rio. Bom, não faz muito sentido você parar para pensar nisso aí não, tá? Por quê? A partir do momento que esses indivíduos trabalham para o dono do rio, sabendo que o dono do rio é um poluidor dali, eles fazem isso de forma voluntária, isso não tem nenhum crime envolvido, entendeu? Você teria que estar falando de novo de uma questão ética e não de uma questão simplesmente moral. Eu não trabalharia, mas beleza, isso é uma questão moral. É uma escolha individual. Ele fala que o dono do rio também pode não estar nem aí. Mas bom, se ele pode não estar nem aí, significa que talvez ele tenha abandonado o rio. Esse é um problema que muitas pessoas não entendem. Quando elas estão fazendo questionamentos acerca do libertarianismo, elas não entendem as pressuposições que existem implícitas dentro da própria tentativa de argumentação dela. Então, se o dono realmente não tá nem aí, as pessoas podem fazer o que elas quiserem com o rio, tá ligado? As pessoas podem simplesmente começar a pescar, começar a deteriorar o rio e ninguém vai tá nem aí. Agora, a partir do momento que ele, opa, não quero que faça isso, aí ele está se importando com o rio, ele está mostrando que realmente o rio não está abandonado. Então eu vou ficando por aqui. Eu acabei atacando alguns pontos aí. Deixem nos comentários o que vocês acham, o que vocês acharam do vídeo dele. Se inscrevam no canal, apoiem o canal aqui também através dos links na descrição. E eu vou tentar, cara, trazer Democracia dos que Falhou agora no próximo sábado, visto que agora acabaram minhas provas e também vou tentar fazer um desafio de leitura aí pra galera. Provavelmente estarei postando no domingo esse desafio aí pra próxima semana. Vou ficando por aqui, valeu, falou e fui.